Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva os nossos corações nesta noite. Que possamos sentir a presença do Mestre junto a nós, ensinando através das lições que ele deixou e que ele enviou pelos espíritos amigos, pelos irmãos do plano espiritual, seus mensageiros, e pela mediunidade bendita de Francisco Cândido Xavier nos trouxeram histórias, contos, casos, lições de vida. Possamos aproveitar essas lições para a nossa renovação íntima e necessária. Se não mudarmos, a vida não muda. Precisamos mudar para ver a vida, sentir a vida de forma diferente. O reino de Deus aguarda por todos nós para nos oferecer a paz e a alegria. Mas esse reino tem que ser construído, desenvolvido em nossos corações. Obrigado por essa oportunidade, Jesus. Nos acompanhe nessa noite. Fique conosco, nos inspirando, nos iluminando, nos orientando. E que possamos estar contigo hoje e cada vez mais por toda a eternidade. Hoje continuamos no livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio, e vamos comentar o capítulo 2 do livro Jesus no Lar, psicografado pelo Chico Xavier. E o capítulo 2 tem como título A Escola das Almas. Com Jesus no Lar, nós já dissemos numa outra reunião, eram conversas que Jesus tinha no lar de Simão Pedro. Ali, Jesus estabeleceu o primeiro culto do Evangelho no lar. E aí, frequentemente, à noite, ele reunia os discípulos, os parentes dos discípulos, amigos, para comentar sobre as lições, né, de vida que ele vinha trazer para a gente. Então ali ele fazia comentários, ouvia as pessoas, né, recebia todos com muito carinho, com muito amor. E foram momentos gloriosos na casa singela de Simão Pedro. E esses momentos, não fosse o espírito de Neio Lúcio, nós não conheceríamos, né? Então, Neio Lúcio nos trouxe esse livro, Jesus no Lar, mostrando exatamente esse momento, mostrando exatamente essas lições que Jesus deixou. Então, aqui ele vai falar sobre a escola das almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Então, estavam todos reunidos em volta de Jesus. Os domésticos, quer dizer, Jesus tinha a família de Simão Pedro, né? Ouvindo a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Então, o que Jesus fazia? Ele pegava os textos sagrados, que hoje nós chamamos de, estão hoje no que nós chamamos de Antigo Testamento, né? Porque não existia o Evangelho, não existiam as cartas de Paulo, isso veio depois, né? Não podia ter o Evangelho porque Jesus ainda estava entre nós. Então o Evangelho só veio depois, quando relataram os ensinamentos do próprio Cristo, né? E hoje a gente ensina, a gente aprende. Mas naquela época, o que tinha de mais sublime eram os ensinamentos dos profetas, né? Os textos de Isaías, os textos do Antigo Testamento, os Salmos, e tinham sempre muita inspiração divina, né? E Jesus comentava aqueles textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro, a mesma que Jesus curou, como está lá no Evangelho, né? Indagou inquieta: Senhor,
Afinal de contas, que vem ser a nossa vida no lar? Então ela queria saber o que vai ser a nossa vida, o que é a nossa vida, para quê, né? Qual o significado da nossa vida no lar? Contemplou-a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos. Então Jesus olhou para ela falando, né, como que pedindo para esclarecer melhor, né? E ela acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Então, essa é a realidade da sogra de Pedro, né? A visão de que no começo, quando monta o lar, se casa, né? Aquela expectativa. E depois tem as dificuldades naturais, né? O trabalho, a convivência, os problemas, né? Vão surgindo. Isso em todos os lares. A pessoa pode ser rica, pode ser pobre, né? É claro que às vezes os problemas, os ricos, a pessoa que é rica não tem os problemas financeiros, mas está cheio de problemas, problema de convivência. Os principais problemas que acontecem nos nossos lares são problemas de convivência. Convivência entre pai e filhos, mãe e filhos, marido e mulher, sogro e nora e genro, e por aí vai. Sogro, sogra, né? Cunhado, parentes, né? E naquela época, e até pouco tempo atrás, as famílias eram mais estendidas, né? Não moravam na mesma casa, né? Aqui em Jales era muito comum, às vezes, aquelas famílias de imigrantes, né, que vieram, italianos, por exemplo, eles, às vezes compravam uma casa no sítio, assim, na fazenda, assim, e moravam todos juntos, às vezes, né? Uma família numerosa. Mas às vezes não moravam juntos, moravam perto, a cidade era pequena, e ali a família toda morava perto. Então, tinha convivência com o primo, com o irmão, né? Hoje em dia as famílias estão muito isoladas, né? Às vezes os núcleos familiares são muito pequenos, porque se perde a oportunidade dos netos conviverem mais com os avós, com tios, né? A gente que teve essa oportunidade é uma coisa maravilhosa. E, às vezes tem as dificuldades, mas é mais para criança conviver com pessoas mais velhas, mais experientes, né? E a gente aprende muito, a gente se diverte muito também, né? Com primos, etc, né? Mas hoje, às vezes, é mais restrito. Mas problemas que ela está falando não são problemas exatamente financeiros, problemas, né? Embora possa existir, né? Às vezes ali. Mas doenças, convivência, problemas, né? E muitas vezes, hoje em dia, casamentos são desfeitos, famílias são desestruturadas, às vezes vícios, né, que penetram o lar, e aí não tem classe social, né? Todos esses problemas não têm classe social, né? Acontece nas classes menos favorecidas, do ponto de vista econômico, e as mais favorecidas. Então, a família é um desafio, né? É um desafio a todos. Que às vezes, por exemplo, o casal tem muita harmonia, mas às vezes é um filho, às vezes é a sogra, às vezes o pai e a filha, o pai e o filho, a mãe, né? E os filhos se dão muito bem, mas o problema, né, com o cônjuge, enfim. Existem os desafios para a gente enfrentar, né? Então ela falou, não, no começo parece que é maravilhoso. Então os contos de fada, né, eles têm muito disso, né? Os contos, tal, tem aquela dificuldade. E como é que termina? Termina casando. E aí fala, foram felizes para sempre. Só conto de fada, né? Porque depois que casa, aí começam outros desafios. Outros, criação de filhos, não é fácil, né? Tem os desafios que são enfrentados, né? Então, os problemas são colocados.
Então, os contos de fada, muita gente lê, vê filmes românticos, geralmente termina com os dois casando, né? E depois? E depois? Tem as desavenças, tem, né, às vezes as pessoas casam, mas não têm os mesmos propósitos. É muito importante que as pessoas saibam se tem os mesmos. Às vezes gosta muito um do outro, gosta muito da companhia, mas às vezes um quer ter filho, outro não quer. Às vezes um quer ter um emprego que viaja muito, o outro já não quer. Enfim, tudo isso tem que ser refletido, né, antes de assumir um compromisso. Então, isso acontece todo dia, né? Mas a partir do momento que as pessoas resolvem contrair o matrimônio, resolvem montar uma família, né? Aí a pessoa tem que estar consciente disso que Jesus vai falar, disso que Jesus ensina para a sogra de Pedro, de Simão Pedro. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa em Jesus em responder: o lar é a escola das almas. O lar é a escola das almas. O templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Olha só. Então, o lar é uma escola, né? E é uma escola maravilhosa, né? A doutrina espírita, por exemplo, hoje nos explica, né? Que às vezes dentro do lar é onde inimigos do passado vão buscar a reharmonização. Pessoas que às vezes tiraram a vida uns dos outros, nascem como pais e filhos, nascem como irmãos ali, buscando a reharmonização, dissolver os ódios do passado. Então, graças a Deus, a gente não lembra do passado. Mas muitas vezes nós trazemos as lembranças emocionais. A gente vê alguém, alguma coisa dentro de gente assim. E às vezes é um irmão, às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, né? Então a gente ali tem que buscar Jesus. Né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei interessante: quando você vai se casar, convida Jesus para fazer parte do casamento, né? Para orientar, para inspirar, porque Jesus que vai nos ajudar a vencer, às vezes, os conflitos, as repulsas, né? Que nós às vezes trazemos do passado. E é para isso que nós estamos aqui. Nós nos encarnamos principalmente para aprendermos a conviver. Porque o trabalho não justifica a nossa encarnação aqui. Porque no mundo espiritual, há muito trabalho para ser feito. Trabalho do bem. Né? Ah, eu preciso fazer muito. Tá bom. Claro, aqui a gente tem que continuar fazendo alguma coisa em benefício do próximo, trabalhando bem. Mas o fundamental é estarmos aqui para aprendermos a conviver, a perdoar. Né? Quando o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Mas o que é caridade? Né? Kardec pergunta para os espíritos, no livro dos Espíritos, o que é caridade? Como entendia Jesus? E eles falam: benevolência para com todos. Todos, não só para pessoas que a gente quer bem, mas para com todos. Indulgência, não criticar, não ficar condenando ninguém. E perdão, perdoar aqueles que buscam nos ofender, nos magoar, às vezes. Então, é uma oportunidade para convivência, para a gente dissolver laço, perdoar, né, aceitar o próximo como ele é. É óbvio que as crianças, né, nós somos pais às vezes, avós, tal, nós temos obrigação de buscar conduzir as crianças no caminho do bem. Mas mesmo as crianças, nós vemos que cada um é uma personalidade diferente, cada um tem um gosto, tem as suas inclinações, tem as suas preferências. Nós temos que respeitar, né? Às vezes a gente quer impor a nossa maneira de ver, a nossa maneira de ser. Nós temos sim que apresentar o Evangelho para todos que queiram, os adultos, e para as crianças, nós podemos sim conduzi-las, né, até atingir a maioridade naquilo que nós consideramos que é o melhor. Assim como levamos a criança na escola, nós temos que também botar
né, trazer a criança para o culto do Evangelho no lar, né, adaptar o culto a elas, né, com histórias pequenas, né, levar as crianças na casa espírita, no nosso caso, somos espíritas, né? Então, levar para a evangelização, para a mocidade, isso é fundamental, é importantíssimo, né? E como a criança também ela vai para a escola, não, você tem a obrigação de ir uma vez por semana, geralmente, a mocidade, a evangelização, né? Então, não tem desculpa para a criança não ir. Ah, eu quero brincar. Não, naquele momento, né? Preparando a criança para o futuro. Aí depois que ela atinge a maioridade, que ela é dona de si mesma, ela tem que respeitar os caminhos que ela toma, que o ser humano toma. Assim como Deus respeita. Deus, quando nós somos crianças espirituais, ele nos conduz. Depois ele começa a nos dar liberdade e aceita nossas decisões, nossas escolhas, não é? E aí depois, então, Jesus de falar que a escola, o lar é a escola das almas, ele, sorrindo, ele pergunta, né? Que fazes inicialmente as lentilhas, antes de servi-las à refeição? O que você faz com as lentilhas? Né? Naquela época, naquela região, né, é muito comum servir de lentilhas. Né? A interpelada respondeu: naturalmente, senhor, cabe-me levá-las ao fogo, para que se façam cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Então, Jesus usava exemplos simples, né? Mas todo mundo podia compreender. O que você faz com a lentilha? Né? Perguntou para a sogra de Pedro. Não, tem que levar primeiro ao fogo, porque ela é dura, né? Um caroço duro, tem que levar, cozinhar e depois temperar. Fica gostosa, né? Pretenderias também, perguntou Jesus, porventura servir pão cru à mesa? Alguém vai pegar o pão cru, sem assar nem nada, e colocar na mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-la ao consumo caseiro, compete-me guardá-la ao calor do forno. Não, antes de consumir, é claro, a gente vai levar a massa no forno, né? O divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, em que nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. Os nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. Nós temos que colocar o nosso coração à disposição de Deus, para que Ele estimule em nós os bons sentimentos, os sentimentos divinos, sentimentos de amor, de perdão, caridade, de humildade, de benevolência, né? E não os sentimentos que nós trazemos do egoísmo, do orgulho, da raiva, da inveja, do ódio, nada disso, né? O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. A gente parece que está nos afligindo, é recurso espiritual, visando nossa mudança íntima. O lar é um lugar de maior oportunidade para mudarmos. Nenhuma outra instituição na Terra nos oferece tanta oportunidade de mudança. Nem a igreja, nem a casa espírita, nem o trabalho. Por quê? Porque no lar, nós somos o mais próximo de nós mesmos. Nós não criamos máscaras. É muito fácil para a gente chegar na casa espírita. Ô, meu irmão, como é que vai? E o outro também, assim e tal. No lar, não. No lar, nós somos nós mesmos. E aí, né, que às vezes o caldo entorna, né? Então a gente tem que aprender a ter educação no lar, a respeitar, a compreender, mesmo que o outro às vezes ainda não consiga nos compreender. É um exercício permanente, né? Então a gente tem que estar bem atento a isso. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, a gente quer que as pessoas sejam igual a gente, não. Esse é o grande desafio, conviver com pessoas que são diferentes, são elas mesmas, né? Então esse é um desafio.
E aprendendo a fazer isso dentro do lar, nós estamos aprendendo a fazer isso futuramente em humanidade. O que a gente tem visto na humanidade? Ódio, xingamento na internet, pessoas que não aceitam a opinião do outro. Por quê? Porque não aprenderam a fazer isso dentro de casa. Não é que os pais não ensinaram, às vezes até ensinaram, mas a pessoa não quis aprender. E leva para a vida externa esses conflitos, essa intolerância, e não aprendeu a dissolver. Então, o Evangelho nos ensina a aprendermos a aceitar as pessoas, a compreender. Muitas vezes não aceitar os erros, mas compreender a fraqueza, porque também cometemos erros também. Também somos fracos, né? Nunca notou, disse Jesus a ela, né, a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã, emite perfume. À noite, desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade, que desfrutaremos na vida eterna. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. É a maneira como a gente deve encarar. Lições, aprendizado, desafios para mudarmos. Né? A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a perguntar: O que você faz? Que fazes das lentilhas endurecidas, que não servem à ação do fogo? Você botou a lentilha para cozinhar. E aquela que não cozinhou? O que você faz? Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. Ocorre o mesmo com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne. Então, ele compara a carne, a encarnação, como um forno, onde estamos nos preparando, estamos, né? Mas e se nós não cedermos? Igual a pipoca, né? Tem até um texto bonito, né, que fala, não é a pipoca que não estoura, né? Vira piruá, né, que a gente chama, né? Aquele grão, é uma coisa. Não se deixou mudar pelo fogo, né? Não se deixou mudar pela experiência, manteve o mesmo, endurecido. Mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo, entre os detritos da natureza. Então, ele usou uma metáfora aqui para falar, né? As almas que não se modificam, elas são recolhidas em regiões de sofrimento criado por elas mesmas. Jesus, Deus, não cria o sofrimento para ninguém. Nós é que criamos. E a dureza, se nós não nos modificamos no lar, mantendo-nos duros, né, nós vamos se juntar a outros espíritos endurecidos no mundo espiritual. E lá, com espírito às vezes muito mais endurecido do que nós mesmos, nós vamos sentir saudades do lar, saudade das lições que nós não aprendemos, até termos novamente a oportunidade de voltar a conviver aqui novamente com a mãe, com um outro, pode ser até outros espíritos, mas com uma mãe, com um pai, né? Enfim,
ter a convivência doméstica. Então, a convivência é fundamental e o lar é a escola que nos ensina a conviver. Mas, como toda escola, precisamos das lições. As lições são o Evangelho. Por isso o livro Jesus no Lar, por isso o Evangelho no Lar. Não apenas como uma cerimônia, um ritual, uma obrigação, um compromisso de uma vez por semana. Não. Aquilo ali é apenas o momento de lermos, de estudar. Mas podemos ler todo dia o Evangelho, individualmente ou em conjunto. Não só lermos, é importante aplicá-lo. É importante a gente buscar a inspiração no alto, com os amigos espirituais, para podermos viver o Evangelho no lar. Que a gente possa exercitar no lar o que a gente aprende, às vezes, na casa espírita, o que a gente aprende lendo, né? Da paciência, da tolerância, da humildade, do perdão, enfim. É ali que a gente vai se aprimorar, para depois a gente começar a entender como amar a humanidade, né? Por isso que Jesus fala de amar o próximo como a si mesmo. Ninguém mais próximo que as pessoas que estão na nossa casa, né? A gente deve buscar exercer esse amor não somente com essas pessoas, todas as pessoas que convivemos, seja no trabalho, na escola, na faculdade, no centro espírita, na igreja, se a pessoa for de outra religião, são oportunidades de convivência, mas o lar, sem dúvida, é a maior delas. Então, que possamos aproveitar o tempo que nós temos, né? E o lar, às vezes, não tenho pai, não tenho mãe, mas são as pessoas que a gente convive no dia a dia. E se nós não temos, nós podemos formar um, né? Para montar nossa própria escola de convivência, escola da vida, né? Que é, então, não como um jardim da fantasia, mas como uma escola bendita, onde a gente vai aprender com Jesus a perdoar e amar, amar-nos uns aos outros. Então, muita paz a todos, que o Mestre Divino nos abençoe nessa noite, nos ilumine durante o fim de semana, a semana que vem, e que possamos estar com Ele em nossos corações, oferecendo nossos corações para que Ele possa nos inspirar, para que possamos fazer o melhor e aproveitar a existência, aproveitar a convivência no lar, para mudar a nós mesmos em primeiro lugar. E quem sabe, inspirar outros a se modificarem também. Muita paz a todos, que Jesus permaneça conosco, agora e sempre.